Olá pessoal, e hoje eu começo um novo quadro aqui no canal, é o LGBTQI História. E diferente do LGBTQI Amamos, onde eu trazia artistas, escritores que contribuíram para a cultura e deram visibilidade ao movimento LGBT, no LGBTQI História eu vou resgatar não só a história de pessoas que foram essenciais nas conquistas até aqui, bem como movimentos e locais como forma de resistência. E para começar, eu vou fazer um resumo dessas 4 décadas de lutas e desafios, que certamente trouxeram avanços significativos. Entre 64 e 85, o Brasil viveu uma ditadura militar, e os militares usavam da moral e dos bons costumes para prender, torturar e até mesmo matar quem fosse contrário ao regime imposto por eles. E nesse período surge a liberação sexual, onde lésbicas, gays, travestis tinham menos pudor ao assumir a sua orientação sexual e sua identidade de gênero. E é claro que isso aumentou a ânsia dos ditadores em controlar essas vidas. Só por ser homossexual, a pessoa perdia uma série de direitos. Ela era considerada indigna e desrespeitada. Os materiais pornográficos e eróticos eram por muitas vezes queimados, mas paralelo a isso, a sociedade consumia muito esse tipo de material. E parece que nesse sentido a coisa não mudou muito, porque o Brasil lidera o país que mais consome pornografia trans e mais assassina no mundo. Quando alguma música, filme, peça teatral ou novela fazia apologia ao homossexualismo, como a censura classificava na época, esses materiais eram cortados e proibidos de serem vinculados, e muitos atores e autores eram presos, torturados. A sexualidade era algo que ameaçava a segurança nacional, conforme registraram e documentaram os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. No comecinho dos anos 70, ainda em plena perseguição sexual, começam a surgir muitos locais de sociabilidade homossexual, trazendo uma perspectiva para aqueles que já estavam cansados de viver dentro do armário por conta de toda aquela repressão. E é nesse contexto que os movimentos sociais começam a se organizar. E em 1978 surge o MHB, Movimento Homossexual Brasileiro. E o pioneiro nesse movimento foi o Somos, Grupo de Afirmação Homossexual. Mas anterior a isso, já circulava o primeiro jornal feito por homossexuais para homossexuais, distribuído nacionalmente. Era o Lampião da Esquina. Claro que desde muito já existiam comportamentos sexuais e de gênero que eram contrários aos impostos pela sociedade da época. Mas foi nesse período recente da ditadura militar que surge essa consciência social e de luta. E com o tempo foram ocorrendo muitas transformações, e muitos grupos foram surgindo, e as conquistas começaram a aparecer, como por exemplo a retirada da homossexualidade da lista do então Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS. A epidemia do HIV e da AIDS começa a dar as caras no Brasil, e a mídia a chama de peste gay, reforçando o estigma de que a homossexualidade era uma doença. E é justamente a epidemia que acaba reduzindo o número de grupos ativistas. E isso só vai se reverter nos anos 90, quando neste período ocorre uma criação de um mercado voltado ao público LGBT, o que a gente chama hoje de Pink Money. E em 95 é criada a maior rede de organizações LGBT, a ABGLT, que reúne cerca de 200 organizações espalhadas por todo o país. As paradas do movimento começam a acontecer em todo o país. E ao longo dos anos começam a acontecer coisas que eram impensáveis na época da ditadura, como o casamento, a adoção por pessoas do mesmo sexo, e pessoas trans podem alterar seus nomes nos documentos. E mesmo com tantos avanços, hoje a gente vê uma patrulha de setores conservadores na tentativa de espalhar fake news, como foi o caso da ideologia de gênero, que acabou impedindo que discussões sexuais pudessem avançar no âmbito escolar e cultural. E esse foi um pequeno resumo desses 40 anos de movimento LGBT,
de muitas lutas, mas que também tem sido de muito retrocesso. E nesta semana, nós perdemos uma pessoa que contribuiu muito para o movimento, a Jane de Castro. Felizmente, eu tive a oportunidade de homenageá-la ainda em vida, e ela pode ver meu vídeo. Ela gostou muito. Inclusive, ela me mandou uma mensagem passando seu contato para que quando eu fosse ao Rio, a gente pudesse tomar um café, conversar, mas infelizmente não deu tempo. E eu dedico esse vídeo de hoje a ela. Jane, obrigado por tudo.